Bem, domingo falamos de o mistério da fé, verdade? O mistério da fé. Então seria o mistério da fé parte 2. Vamos dar sequência, vamos falar da fé. Importante. Vamos buscar 1 Timóteo 3:9. É bom que você anote, se você tem aí o seu caderno, fazer suas anotações, né? Ainda que você vá ouvir o cassete depois, mas marcar esses versos é sempre bom. 3:9 diz: no nome de Jesus Cristo, o único verdadeiro nome, diz que guardem o mistério da fé com limpa consciência. Repito, que guardem, diga o mistério da fé com limpa. Você sabe que se você está em lei, você não pode guardar a fé com limpa consciência, porque a lei é o oposto à limpeza. Você não vê que onde a lei anula e vai te mostrar carne. Portanto, quando te diz guardar o mistério com limpa consciência, o que está tratando de dizer é que guarde o mistério da fé com seu espírito, olhando-se em seu espírito. E ele com uma oferta te fez o quê? Diga, eu estou limpo. Mais limpo eu não posso ficar. Diga, eu estou santo. Mais santo eu não posso estar. Teu espírito. Para você estar em limpa consciência, você tem que se ver perfeito em Cristo. Mas pior, mais a igreja você vai, mais sujo você se vê. A igreja não... Ir à igreja com um pregador que não entenda a graça te faz sentir sujo sempre com a mensagem, porque a letra, o que vem é te matar. Mas, se a igreja prega graça, graça significa espírito. Então, o pastor dessa igreja, se está em graça, se vai a uma igreja que o pastor não está em graça, estás em problema muito sério. Te estraga filhos, esposa, esposo, avó, avô, tio, toda a família. Por isso, o mistério da fé é para que você se veja perfeito, se veja aceito, graças a Jesus Cristo, porque me limpou. Adão te sujou, Cristo te limpou. Adão te sujou completo, da mesma maneira Cristo te limpou completo. Adão te fez 100% pecador, Cristo te fez 100% santo. Esse é o justo. Não é o lógico, mas é o justo. Que você é um ser humano lastimado, se você é um ser humano com pecado em teu sangue, isso aí ninguém pode tirar. Você tem um vírus aí no pecado, no sangue. Isso aí ninguém pode tirar. E quem fez? Um homem, Adão, com um só pecado te estragou. Pois é justo que Deus viesse, se metesse em carne e fez o sacrifício e te limpasse completo. Aí está o mistério da fé que começa a operar. Porque a fé em quê? O mistério da fé trabalha a fé no que Paulo diz. Não é no que nos demais disseram. Paulo é o único que disse isso. O mistério da fé começa a revelar-se em você quando você lê Paulo, e Paulo diz, da mesma maneira que o homem te destituiu, da mesma maneira o homem te instituiu. É o justo. Isso tá bem que Deus fez assim. A graça não é um dom imerecido, a graça é um dom merecido. Corrija essa mediocridade de explicar a graça aí. Os pregadores dizem, irmãos, sabemos que a graça é um dom imerecido. Não conhecem os mistérios de Deus. Porque eles dizem que Deus, de última hora, inventou algo e... você não merecia e inventou. Não. Porque o pecado é imerecido. Isso sim foi merecido. Porque nós não pecamos. Adão pecou e passou a nós. E nascemos estragados. Pois se Adão nos fez isso, então merecemos que alguém nos conserte. Sim?
Merecíamos que Cristo morresse, por isso quando Pedro disse, bom mestre, bom, não vá à cruz, ele diz, aparta-te de mim, Satanás, seu ignorante, não pensa no resto da humanidade, que vai estragar você, estraga todo mundo, todos os escolhidos, como é que eu não vou morrer? Verdade? E qualquer um que te diga que a graça não é assim, não diga, né? Mas aparta-te de mim, Satanás. Diabo tá te usando. De alguma forma, poderia dizer diabo? Como? Não, tranquilo. Cristo disse diabo a Pedro por dizer que não vá à cruz. Imagina. É importante que tua autoestima espiritual suba ao máximo. Que te veja assim como Deus te vê. Você não vê que a Deus dói que você não se veja como Ele é, Ele te fez de verdade? Você sabe o que é eu baixar lá embaixo, meter-me lá nessa agonia, 33 anos, depois ele que dá o assunto, vou na cruz, digo tá consumado, consumado está, e eles ainda pagando? Deixei tudo pago. A dívida paga e eles se vendo pecadores, infelizes, sabendo que o diabo pode pegar. Isso ofende a Cristo, isso faz afronta ao Espírito da graça. Por isso, esses pastores que se opõem a esse ministério, eu me questiono. Se são pastores ou o quê? Porque um pastor é um que vela pela ovelha, pela vida da ovelha. E nós aqui damos vida à ovelha. Ao dizer isso que nós dizemos, estamos te dando vida. Aquele que se opõe a isso não ama a ovelha, é assalariado, ama isso aqui, ó, ama a nota da congregação. Eu vejo como pastores que se opõem a nós, se opõem pelo prestígio, não pensando na ovelha que necessita dessa informação. Uma das coisas que eu me sinto realizado como pastor é que quando eu chego aqui, eu trago o máximo para a ovelha, e a ovelha, ó, kkk, e comendo, isso sim, trazendo alimento para a ovelha. É um pastor que se sente bem quando a ovelha come. Você sabe que você está numa igreja há 5, 10 anos? E quando um vai te falar, 30, 15, sei lá, vão falar contigo, irmão, como você está? Na luta aí, sabe como é que é? Eu tento, mas o diabo é mais forte. Olha, faz 2 meses que eu não jejuo, faz 2 meses que eu não faço vigília, a campanha também não tá dando certo, meu esposo tá enfermo, e eu não consigo chegar na igreja porque o carro quebrou, então eu não consigo. Olha, que disparate que tá falando. Deveriam cortar a cabeça dele como fizeram com o João Batista. Sabe o que é isso? Fazendo dano a você. Tem que discernir qual é a verdade. Sabe o que é fazer dano a você? O que Deus mais ama, fazer mais dano em você? Sabe quanto o Senhor te ama? O Senhor disse àqueles fariseus, aquele que se meter contra um desses pequenos, olha, é melhor colocar uma pedra no pescoço e se afogar. Não pode se fazer dano a você. Você vem aqui porque você é um espírito. Você é uma pessoa que foi lastimada, abusada, nos colocaram em diferentes hábitos, coisas que nos envergonharam. E a última resposta da fonte é chegar à casa do Senhor para encontrar vida. A samaritana tinha 5 maridos e esse que estava lá estava buscando ajuda. Imagina, gente endemoniada, aquele que estava estragado lá no caminho. Pois então, quando chega à igreja, o que espera? Que seja curado, que está com a perna quebrada, né? Trazer pastores conforme meu coração, que vai curar a ovelha. Como você vai vir aqui para que o pastor quebre a outra pata além da que já está quebrada? Há ovelhas que têm uma pata na igreja e saem sem as 4. Sai aí toda quebrada depois que foi à igreja. Saem tortas aí, sem olho. A ovelha tem que amá-la. A ovelha do Senhor, como Ele amou, assim você deve amar uns aos outros. As ovelhas têm que ser alimentadas. E como vai se alimentar a você? Revelando-te os mistérios. E o primeiro é o mistério da fé. O mistério da fé, que guarde o mistério da fé com limpa consciência.
Você sabe o que é estar 10 anos guardando tudo com limpa consciência? Olha, e eu te falo depois de anos, como você está reinando em vida? E depois de outro ano, como é que você está? Abençoado com todas as bênçãos. E mais 3 anos, como você está? E você me ouve aqui 7, 8 anos, e eu dizendo a mesma coisa. Com limpa consciência, guardei isso. Estou perfeito e você também. E às vezes também problemas que você se meteu, e falamos aí da mentira da carne, mas quanto ao espírito, como é que você está? Como? Você está perfeito igual a mim. E dividimos carne de espírito. Guardar o mistério da fé. Sabe por quê? Tem que guardar. Porque muitos naufragam. Muitos naufragam e caem em obras. O contrário da fé é o quê? Obras. Olha o importante do mistério da fé. Eu vou te mostrar um verso bíblico no Velho Testamento. Vamos buscar Abacuque 2,4. Velho Testamento. Coloque a lente de Paulo para viajar aí. Eu vou dizer como é que as lentes de Paulo trabalham quando vamos ao Velho Testamento. Ensinos de ver esses detalhes. Diz: eis que aquele cuja alma não é reta se enaltece, mas o justo, por quê? Pela fé. Preste atenção. No velho, olha, aprenda isso. Importante. Você não pode ir embora daqui sem ouvir isso. Escute bem. No Velho Testamento, como o mistério da fé não estava revelado, no Velho Testamento não havia mistério da fé. As pessoas viviam pelo que você pode produzir. Olha, eu tenho muita fé, o outro tem pouca fé. Então as pessoas viviam por sua fé. Agora veja o detalhe, como Paulo explica, tão logo vai no Novo Pacto. Romanos 1,17, aí diz. Lá diz por sua fé, olha o que diz Romanos sobre a fé. Falando sobre o mistério da fé. Porque no Velho Testamento, aonde? Você vê que no Velho Testamento era por sua fé. Aqui diz, porque no Evangelho, a justiça de Deus, a de Deus, não do homem, não a que você faz pelas suas horas, a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito, mas o justo por sua fé viverá. Olha que Paulo menciona um verso do Velho Testamento. Diz, olha, Abacuque disse que lá o justo por sua, mas a coisa mudou. Ele usa o mesmo verso, mas parafraseia com graça. Diga, com graça. Por isso, o ministro que não entende essas coisas, ele não vê a diferença por sua e pela. Mas você que é inteligente dos mistérios, peraí, como por sua? Se fui os desígnios de minha carne, não se sujeitam à lei de Deus. Eu que tenho uma fé dessas carnais aí. Por que você se senta aí? Porque você tem a sua fé de que essa cadeira vai te aguentar. E se dependendo, ela pode cair, né? A fé natural. Olha, Jesus, nos dias de sua carne, falou da fé natural. Olha o que diz lá em Mateus 9:21. Olha o que diz. Mateus 9:21. Um repasse ao que já aprendemos, né? Lembra disso? Vamos ver. 9:21, olha o que diz. É interessante entender, porque se vamos entender o mistério da fé, não te podes enredar, porque tem gente que faz crer que a fé, qualquer fé é a mesma fé. Não, se você está com Moisés é outra coisa. Se você está com Paulo, está falando de Cristo ressuscitado. As coisas mudam. Por isso que não nos entendem os indoutos. Por isso as pessoas por aí, não, essa gente confunde, fala que há mais de uma fé, seguro. A sua fé e a fé. E aí tem que ir pela fé. Jesus é autor e consumador da fé. Você não deve confundir. Você é um bom discípulo, você sabe traçar. Peraí. Vamos à Bíblia. Fala de sua fé, mas depois que Cristo ressuscita, ele é o autor da fé e agora é a fé dele, de Jesus que está em nós, verdade? Olha, Jesus, em seu ministério, olha,
disse. Mas Jesus voltando e olhando aquela mulher, né? Olha aí, eis que uma mulher enferma de fluxo de sangue, desde 12 anos, se aproximou por trás e tocou a borda do seu manto, porque dizia dentro de si, olha, ele viu dentro dela, se eu tocar somente seu manto, serei salva. Mas o certo seria, serei curada, né? Porque ela tinha um fluxo de sangue, diz. Mas Jesus, voltando e olhando-a, disse, tem ânimo, filha, a fé dessa mulher não é o dom da fé, porque isso não existia ainda, Cristo não tinha ressuscitado. Tua fé te salvou. E a mulher foi salva naquele momento. Me diz uma coisa, essa mulher poderia ter sido salva espiritualmente? Não, porque Cristo não tinha morrido nem crucificado, o pecado estava ainda em pé. Você tem que entender que o termo salvação é saúde, civil saudável, na mesma hora. O que ela tinha? Fluxo de sangue. Tua fé, Jesus disse, olha, eu ainda não fui para a cruz do Calvário para criar o dom da fé, agora é a tua fé. Tua fé te salvou. Tem que entender isso. Se você não entende isso, meu querido irmão e amigo, você entende muito pouco. Vocês dizem amém? Diga, eu entendo. Então, entendemos que o justo não vive pela fé que você empurra. Eu estou tentando, pastor. Se eu tento, eu não consigo. Pastor, eu estou aí. Você lembra da parábola do juiz injusto? Era um juiz injusto e havia uma mulher que pedia misericórdia a ele. E diz a parábola que o juiz, sendo mau, disse, bom, como essa mulher está aí azedando minha vida, olha, com tanto, tentando, eu vou ter misericórdia, e perdoou um monte de coisa. Então as pessoas que acham que Deus é assim. Não. Deus você não tem que ficar empurrando, você tem que relaxar. O dom da fé, a vida de Jesus está em mim. O Espírito Santo está em mim. Eu estou selado com o Espírito Santo. Eu sou filho, eu estou limpo, eu fui perdoado, os pecados foram levados. Para que está gemendo e para que está aqui perturbando? Não, é alegria. Agora é segurança, agora é a fé. No nome de Jesus, digo que eu estou curado. Acabou. Não tem que ficar repetindo muita coisa toda hora. Como essa gente, olha, tenha cuidado, essa gente que vem na igreja, pastor, ora por meu filho. Ora você? Não, mas é que, tá bom, vamos orar, nós dois, para compartilhar sua falta de crescimento. Vamos falar nós dois, então. Senhor, olha, me una a tua filha e oramos por seu filho. Amém? Diga, recebo que tá, recebo, tá? Amém. Glória a Deus, amém. Então sai daqui e vai a outra e diz, pastor, ora pro meu filho, ele tá estragadinho. Você não declarou com o pastor ali, agora? Sim, mas eu penso que se eu oro aqui, oro ali e oro lá, um montão de coisa resolve meus problemas. Ore uma só vez. Isso é não ter fé na fé, verdade? Aqui não é por quantidade, é qualidade. Isso é como o filho que vai até o papai. Papai, pode me ajudar com isso aqui? Ele diz sim. Então, quando o filho passa, o mais velho, olha, dá um toque no papai aí, vai que ele muda de ideia. Então, vai lá no outro irmão, olha, não peça tudo para ele. Deus não é assim, diga, Deus é bom. É um Deus que abençoa, é um Deus de abundância. Olha, eu vou dizer uma coisa, às vezes eu digo às pessoas, confessa isso, mas, olha, eu não peço nada a Deus. Eu o que dou é graças. Pai, graças, porque isso está resolvido. Graças. Você acha que eu passo pedindo? Eu não, eu peço pelos demais, porque os demais não sabem pedir para eles. Você não tem que estar aí com pedideira, Senhor, Senhor. Você tem que aprender. Olha, você não vê que Jesus Cristo é seu amigo?
E ele está vendo, o que acontece é que ele está num corpo glorificado, você não acha? Você vê essas coisinhas que eu digo, a ele agrada. Olha, se todo mundo fosse igual a José Luiz, para que, né, saiba tratar as coisas, né? Tantos jogos religiosos aí, você é um cristão prático. E dizer para o Senhor, Senhor, se não convém, também não quero. Também não quero. Tá aí, mas se não convém, tranca a porta, Senhor. Sim, verdade. Sim. Você vai comprar um automóvel por aí, Senhor? A cobertura aí. Se não convém, não quero. E se te ligarem, olha, não qualificou. Muito obrigado, tranquilo. Ok. Não segue empurrando. As pessoas empurram. Não, a menos que seja alguma coisa, né? Mas há coisas que você tem que ter cuidado. Onde estamos? Estamos dizendo que está a fé sua e está a fé de Jesus. O mistério da fé. Vamos buscar Romanos 4,16. Romanos 4,16. Estamos aí? Portanto, é por fé, para que seja o quê? A fim de que a promessa seja firme para toda a sua descendência. Não somente para a que é da lei dos judeus, senão para a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Esse portanto, o verso 15 diz, se você vai pela lei, produz ira. Mas onde não há lei, tampouco há o quê? Não há lei, não há o quê? Transgressão. Portanto, é por fé. Esse é o mistério da fé. É por fé para que seja o quê? Por graça. Olha o que diz o capítulo 5, aí mesmo, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aqui vendo bandidos, ladrões, Senhor, e aí salvo, limpo, perfeito como uma só oferta. Isso é um mistério, esse é o mistério da fé, que você é salvo pela fé. Mas depois que você é salvo, o verso 2 diz, pelo qual também temos entrada, olha, veja, você é salvo. Olha, por aqui há milhares de igrejas que são salvos, mas não tiveram entrada a essa graça. São salvos? Aleluia lá, né? Glória a Deus e tal. São gente salva, mas depois que você é salvo e você experimenta o perdão de Deus, logo há umas portas que se abrem e entras ao reino, a reinar em vida. Então abre a porta por graça, não por mim. Enquanto você está no jardim do reino, está fora aí, pegando chuva, frio aí, e aí no átrio, né? Por aí estão a maioria dos cristãos. Agora, quando é por graça, então te abrem as portas aí, você entra lá, e quando entra, o respeito angelical, os anjos, abençoado. Aí você não pode dizer Deus te abençoe, porque pode te usar para passar mal lá dentro. Não diga, olha, é abençoado, porque no reino dos céus nada é futuro. Você não vê que aqui é agora, aqui estamos reinando agora, abençoados. Não diga Deus te abençoe lá, rapaz, senão você vai ter problema. Verso 1, capítulo 5 de Romanos. Lê aí. O que diz? Justificados, diga justificados. Em outras palavras, que você não é mais pecador, tá? Justificado. Já pagaram tua dívida. Justificados, pois, pela lei, pelas obras, pela tua conduta, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque foi ele que fez isso possível. Ao morrer na cruz do Calvário, ele fez isso possível. Diga, eu já tenho paz. Diga, já tenho paz. Eu tinha 15 anos já dizendo, tenho paz, tenho paz. Então, me cansei. Eu já tenho paz. E o pastor, já tenho paz. Não, eu quero algo mais. Eu já tenho paz. Irmão, eu tenho testemunho. E o pastor dizia, sim, irmão, diga. Eu dou graças a Deus pelo perdão de muitos pecados. Antes eu estava em trevas, agora estou em luz. E o pastor, e tinha muitos anos assim, eu quero algo mais. Eu fui justificado, mas eu não sabia entrar nesse pavilhão. Então um dia iluminou meu entendimento no verso 2, olha o que diz, verso 2 do capítulo 5. Por quem também, esse também, aí há um também, é como uma segunda graça, verdade? Tá a primeira graça que você é salvo e também da segunda. Por quem também temos, diga, entrada pela fé. Pela fé, a esta graça, diga esta graça, na qual estamos como? Você sabe que aquele que entra aí sempre está firme? O que entra aí sempre vai estar firme. Ah, nunca se vê perdido. Olha, o que entra aí os 3 S até na gravata, SSS. Salvo, sempre salvo, porque tá firme. Como você, em firmeza, vai dizer que pode se perder? Se você tá nesse reino, pela graça, você entrou já aí nesse pavilhão. E você sabe como que se chama esse pavilhão? Foi aí que me ordenaram, né? Ali me ordenaram. Me levou a esse pavilhão aí, os anjos que disseram. Aí vem o Rei de Reis, Senhor de Senhores, para te ungir para o ministério. E foi. Me levaram nesse pavilhão. A esse pavilhão, Paulo chama de congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Congregação de milhares de anjos. E quando você entra aí, o primeiro que você tem que é seu vocabulário correto. Não pode falar qualquer coisa, qualquer oração, porque aí o vocabulário tem que ser perfeito. Aí não se permite erro. Você pode ter erro na carne, aqui, mas aí, vocabulário, em submissão, os anjos submetidos. Olha aí, os anjos são bem submetidos, andam aí dignos, aí ninguém passa por cima do outro, um quer ser maior do que o outro, não. Todo mundo tem a sua hierarquia. E quando você entra aí, você tem que entrar, você tem que saber o que fala, tem que saber tudo o que está dizendo. Agora, entrada a esta graça. Pela fé, te deu entrada. Desde que eu entrei há alguns anos, é uma glória. Eu não sou o mesmo depois que eu entrei a essa graça. Tudo mudou. Meu vocabulário mudou, minha forma de ver as coisas mudou, minhas amizades mudaram. Tudo muda, a forma de ver as coisas, a forma de eu tratar as pessoas. Tudo me mudou, tudo. Eu não me atrevo a falar maldade. Ainda que não estejam me escutando por temor ao serviço angelical que está ao meu redor, pois isso me causa um temor reverente, e eu não preciso que você esteja comigo. Vocabulário, especialmente vocabulário. Porque o justo, pela fé, viverá, pelo que ele fala. Porque no Velho Testamento era por sua fé, pelo que obra. Mas aqui, como é pela fé, e essa é a palavra de fé que pregamos, que se confessar, como está escrito, crie, por isso falei. Portanto, vocabulário, e você tem que cuidar sua língua, tem que cuidar sua fala. O salmista suspeitava disso e dizia, põe guarda na minha boca. Suspeitava. Ele não estava seguro ainda, né? Agora, veja, este é um lugar que você entra uma vez, olha, você está no pátio, ele pode cometer erros, pode andar à deriva, buscar o seu próprio, pode fazer o que você quiser. Enquanto está no pátio, você pode. Mas quando entra aí, se você entrou e sai depois,
Porque você sabe que aí diz entrada, aí não diz saída. Mas tem gente que sai daí. O que sair daí, olha como Paulo trata aquele que sai. Vamos ver aqui, Timóteo. Porque pela fé tem entrada a graça. Agora, preste atenção, eu não estou falando aqui que você perde a primeira graça. É a segunda. Se você sair desse pavilhão e vai para o pátio para andar com os desobedientes e os que estão dando volta por aí, olha, esse ministério, saiu um montão que está no pátio. Olha, eles caíram de cabeça, porque uma vez que você entra aí, já Deus aí trata diferente contigo. Os que nunca entraram e estavam no pátio, esses são diferentes, mas que entrou lá e depois sai, olha o que diz, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 1 de Timóteo. Verso 18. Este mandamento, filho Timóteo, te encarrego, para que conforme as profecias que se fizeram antes quanto a ti, olha, a profecia que foi feita antes. Você sabe que antes é esse? Desde antes da fundação do mundo, porque os ministérios são dados desde antes. Bom, Jeremias, olha, antes que você nascesse, eu te santifiquei. Antes que você fosse aqui no ventre da sua mãe, antes do teu papai e tua mamãe se casaram, eu já te dei por profeta, te dei ministério, te formei, te escolhi. Então, isso não é uma coisa que foi dada lá e errou e aconteceu um acidente aqui, não. Este mandamento te dou, para que conforme as profecias que se fizeram antes quanto a ti, milites por elas, o quê? Mantendo a fé e o quê? Olha, a fé e boa consciência vão junto. A lei é má consciência. A fé é boa consciência. Se metes em lei, entras em má consciência. E olha o que diz. O que sai, uma vez que você tem entrada, a boa consciência, e você já provou. É desta graça, diz, desprezando a qual naufragaram quanto à fé alguns, dos quais são Himeneu e Alejandro, aos quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha, se você veio a essa igreja, essa é a tua última igreja, não pode mais ir em outra. Esta é a sua última entrada. Se você for na Pentecostal Batista lá e foi lá nos carismáticos e lá te oraram e batizaram e curaram teu joelho e trabalharam com toda a tua carne. Você pode fazer tudo isso. Mas, se você entrar aqui e entendes os mistérios e se vê perfeito em Cristo, olha, esses dois naufragaram. Olha, o Rei de Reis e Senhor dos Senhores dão umas coisas. Depois que eu recebo esta maravilha, olha, a Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando. Que o Senhor esteja contigo. Bênçãos. Olha, por isso Paulo disse a Timóteo, olha Timóteo, te encarrego o mandamento, você já conheceu bastante disso. Te repreendi a última vez para que você não se envergonhasse de mim. Eu sou apóstolo. Eu sou o homem que Deus escolheu para revelar esses mistérios. Eu te encarrego que milites quanto ao chamado do teu anjo, do teu espírito. Te encarrego e que te mantenha em boa consciência. Que guarde a fé em boa consciência. Porque o que naufraga nisso, eu entrego a Satanás e entrego a ti também. Porque te amo tanto, Timóteo, que prefiro, antes de ver-te servindo a teu ventre, servindo a esse pedaço de carne que és tu, e a sua vida pertence a Deus. Você não parte desse corpo até que o Senhor não diga.
Se Deus diz 90 anos, são 90 anos. Se diz 80, são 80. Não há enfermidade que se meta contra você nesta confusão. Vamos, respeita-me. E essa enfermidade vai. Mas naufragaram. Pastor, e como a pessoa naufraga? Enquanto você está escutando desse púlpito, doutrina do céu, você não naufraga. Mas Timóteo, depois que disse isso, olha, você sabe como as pessoas naufragam? E o capítulo 4, 1 Timóteo diz aí. É assim que se naufraga, olha. Mas o Espírito diga claramente. Não é obscuramente, você tem que entender. Se você não vê clareza aqui, você está mal. Você está cego. Diga claramente. O Espírito diz. Que Espírito? Espírito de Deus com E maiúsculo aí. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, agora, os últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar quer dizer, olha, naufragar. Depois que você entrou no reino e viu tudo isso que está aqui para o céu, de repente ouviu uma voz que diz, cuidado, e foi para o pátio, lá com as crianças. Apostatou, desceu da escada, pegou aí a volta. Olha o que diz. Alguns apostatarão da fé, diga, escutando a espíritos, olha, agora espírito com E minúsculo, falando de ensino, espíritos enganadores e doutrina de quê? Então, diga, eu não naufrago da fé. Eu entrei no reino. Fique de pé. Eu entrei no reino. Eu entrei na graça. Aí eu estou firme, reinando em vida. Um aplauso ao Senhor.